você que acompanha o Talking Day. Eu sou a Edna Pedruzzi, repórter do Diário do Iguaçu, e nesta edição a gente recebe os representantes e dos moradores ribeirinhos do Vale do Rio Uruguai, aqui de Chapecó. Eles vão conversar conosco sobre a revisão do Paquera. Pessoal, sejam bem-vindos ao Talking Day. Ok, obrigado. A gente recebe aqui, então, o seu Volmir Santolin, o Dirceu Leal e o Evaldo Cassol, que vão conversar conosco, então, sobre essa revisão do Paquera. Acho que para a gente iniciar, a primeira pergunta é: o que é esse Paquera? Ele é ou não é importante para os moradores ribeirinhos do Rio Uruguai? Nós temos uma opinião já construída e conversada com os municípios, com os atingidos e com a população em geral, né? Que nós precisamos ter regramento, sim, de acesso ao rio, de cuidar do meio ambiente, da pesca, do turismo, do lazer. A gente precisa de regramento, sim. Mas esse regramento ele tem que ser bom para toda a sociedade. Ele tem que ser bom para a Foz, para o IBAMA, para o governo, mas também para os atingidos e pela classe social. Por isso que a gente está dizendo, o Paquera é importante, mas ele tem que ser revisto. Do formato que ele está único, exclusivamente unilateral. Só beneficia uma empresa privada, que não é nem da nossa região, inclusive, né? São um grupo de consórcios que tem partes de São Paulo, partes da China, parte de outras empresas no mundo afora. E a nossa população, os nossos municípios e as pessoas que precisam acessar o lago e querem fazer os seus investimentos estão impedidos por uma simples burocratização que a Foz vem instituindo. Então a gente já conversou com mais de 11 municípios, né, que são diretamente atingida pelo lago artificial da Foz do Chapecó, e todos eles são unânimes em dizer: é urgente fazer a revisão do Paquera, inclusive alguns afirmando que a gente tem que pedir o seu cancelamento. Porque do formato que ele está tirando o direito básico das pessoas, que é o acesso à água, que é o acesso à renda, que são direitos constitucionais, inclusive de investimentos. Nós temos casos de ribeirinhos e atingidos, inclusive pescadores, que precisam acessar o lago e não podem acessar. De pessoas que estão produzindo a sua abelha para ter o mel, não pode estar acessando, tem que ir pelo lago. Então são coisas que nós consideramos muito ruins, né? Então ele tem que ser imediatamente revisto, sem falar que nós temos um polo turístico enorme. Nós estamos perdendo para Itá, para São Carlos, que são cidades não menos importantes, são importantes também, As menores? mas são menores do que a gente, e com o complexo que a gente tem aqui, com a condição e a capacidade que a gente tem aqui. Por exemplo, nós temos outros lagos artificiais que foram feitos aqui, inclusive Boa Vista Aparecida, José Richa, que o pessoal ocupa toda a sua faixa para fazer as suas construções, as suas moradias, para acessar o rio, para gerar a sua renda, certo? E nós não temos, em hipótese nenhuma, quero deixar bem claro aqui, nós não estamos questionando a área da APP e o acesso que a APP ela não permite. O que nós estamos dizendo é que, como é um lago artificial, a APP também foi artificial. Então, se aquela propriedade X ela tem 1000 metros de APP, ela tem que continuar com os 1000 metros de APP. Mas nós queremos acessar o lago pelas áreas já antigamente existentes, inclusive antes de se formar o lago e após formado o lago. Então, que se use essa faixa para que as pessoas possam fazer os seus empreendimentos particulares ou também empreendimentos públicos. Nós não podemos só querer empreendimentos públicos. As pessoas também querem fazer seus empreendimentos, seus acessos particulares. E é isso que a gente vem conversando. Por isso que a gente fez várias reuniões com os municípios, por isso que nós conversamos com o prefeito de Chapecó para chamar a Foz e o IBAMA para a gente solucionar isso. E veio o retorno dizendo que a Foz e o IBAMA não têm a condição de fazer essa revisão. E aí nós perguntamos, mas quem tem essa condição? Quem tem essa condição é a Secretaria Nacional de Licença Ambiental do IBAMA em Brasília. Então nós estamos fazendo todo um documento, um questionamento, estamos solicitando algumas audiências. Acredito que até final da semana a gente já tenha todos os documentos prontos, né, todas as solicitações prontas, para que a gente faça protocolo em 3 setores nacionais. Nós vamos diretamente fazer o protocolo na licença ambiental, nós vamos fazer em Minas e Energias e vamos fazer
diretamente na PGR, na Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque nós não estamos brincando de geração de renda, de representação de pessoas, nós estamos efetivamente querendo que o direito nosso seja respeitado. E, portanto, se ele não for respeitado no diálogo, na negociação, ele vai ter que ser respeitado juridicamente. Porque o que está se fazendo é uma aberração. Agora, ninguém questionou a Foz por que eles deixaram toda a madeira no lago e que se criou o maior crime ambiental do nosso bom e velho Rio Uruguai, onde que desenvolveu as nossas regiões através da madeira, através da erva mate ou através de outros produtos que foram levados, né, por balsas antigamente, os nossos amigos balseiros. Então, isso tem que ser, inclusive, aonde tinham os postos que eram colocadas madeiras, hoje nem acesso tem mais, que é um processo histórico que deveria estar lá os monumentos, teria que estar lá a história, teria que estar uma placa contando como é que a nossa região oeste se desenvolveu muito através disso. É isso que eu ia até, a próxima pergunta para o Dirceu, né? Dirceu, você é pescador aqui da região, como que está sendo o trabalho hoje com esse reservatório artificial? Hoje em dia é bem difícil, né? Por causa que quando a Foz fechou a água ali, ela não tirou a madeira do fundo do rio, e daí aquela madeira lá faz um dano muito mal pro nosso material. A gente coloca as redes lá, as enroscas, é tipo uma conchinha, chamam mexilhões aquilo lá, né? E aquilo lá ela tranca muito na rede. E ela não é uma coisa bem forte, assim, ela arrebenta a rede e não sai aqueles caramujinhos da água lá, né? Daí ficou difícil, depois de 2010, 2011 pra cá, tá complicado pescar. Foram os peixes no rio, não dá pra discutir se tem ou não tem, porque não tem como saber, na verdade, né? Porque não tem que molhar no fundo do rio, né? Mas o nosso maior problema é a madeira. Daí a vida inteira eu pesquei antes que era o Uruguai mesmo, era bem diferente, né? Pouco material, não precisava ser muito grande a extensão do material da gente. Hoje em dia tem que pescar com rede maior um pouco, mais alto, mais comprida e é difícil. A gente perde muito material. Durante o ano, assim, uma perda muito grande de material. E aquilo fica matando peixe para sempre na água, porque a rede cai ali nas madeiras e fica enroscado ali naqueles mexilhões e não sai dali, né? Daí não tem como tirar, tu consegue tirar a rede, só a parte dos pedaços fica tudo ali. E daí mata muito peixe, com certeza isso aí. E o senhor, como presidente da colônia de pescadores, como é que também é a situação dos demais membros, né? Todo mundo passa por isso. O senhor fala que a situação de quando o rio era diferente, né? Agora com o reservatório artificial tem essas dificuldades, assim, em questão de quantidade de peixe. Quanto a menos vocês estão retirando do rio? Tem essa análise? Com certeza que bastante a menos, né? Porque antes, assim, quando dava uma enchente no rio, né, até tinha um pouco de dificuldade por causa da quantidade de água, né? Hoje em dia a água é mais livre um pouco, ela fica ali, não sobe muito, né? Mas antes era muito melhor, né? Tinha o dourado antes que nós pescávamos com o pialo de molinete, né? Hoje em dia não tem mais dourado no rio porque a água é parada, né? E antes era bem difícil. Daí eu vejo a situação de todos os pescadores, porque eu acompanho eles, quase todos, fui na casa deles para saber onde é que eles moram, onde é que eles pescam, né? Mas as reclamações deles é no geral, sobre a foz ali, a barragem, a não ser quem pesca fora da barragem, né? Mas os que pescam na barragem, tudo se queixa a mesma coisa, por perda de material e menos peixe. Então foi falado para a foz, né, se tinha possibilidade de nós ajudar a comprar os alivinos para largar, até para ver se aumentaria a quantidade de peixe ou não, né? Eles falaram que no momento não era possível, que eles iam ver se tinha possibilidade de ser feito isso ou não. Mas até agora não passaram nada para mim disso daí, né? E porque eu tive conversando com as pessoas, os pescadores que chegam ali na colônia ali, daí a maioria concorda. Porque assim, se depender de mim, que quiser ajudar para largar um peixe no rio, eu aceito. E eles não deram retorno por isso aí. E daí vai fazer o quê? Eu se criei no rio pescando desde pequena. Acho que trabalhei uns 7, 8 anos fora de lá de baixo, né? Que eu nasci lá e pretendo ficar o resto da vida ali. Mas é difícil, bem complicado. Hoje são que espécies que tem no Rio Uruguai? Olha, hoje os peixes que nós conseguimos ainda pegar no rio que ainda tem seria os curimba, né? Dos maiorzinhos um pouco. E as carpas, que alguma coisa está se criando, meio pouco, mas tem alguma coisa. E jundiá pintado, algum cascudo, um pouco.
Mudou muito as espécies Sim, com o lago artificial. Mas tinha muito dourado antes, né? Tipo assim, tu ia lá dentro de um instantinho, tu conseguia pegar um ou dois. Hoje em dia é raro quando pega, porque ele não é de água parada, dourado é de correnteza, ele não tem mais, né? Daí ali a água parada ele não tem, né? É bem poucos peixes, bem poucas espécies e menos a quantidade daí. Pessoal, vocês também tiveram, então, como o Volmir comentou antes, uma reunião no Concidades aqui em Chapecó, né? Para elencar, para falar sobre esses assuntos, né? E vocês falam também dos itens básicos para a revisão do Paquera. Quais seriam esses e o que isso vai beneficiar diretamente os atingidos e também os pescadores? Nós pautamos, inclusive, no Concidade, que a Foz apresentasse quais eram os acessos que foram solicitados e quais elas tinham autorizado a funcionar. Então, tem mais de 100 acessos solicitados e até agora foram 3 só que foram autorizados. Ainda não estão liberados, foram 3 só autorizados. Nós temos mais de 100 pedidos de acesso hoje, tanto para uso para animais, quanto para uso para embarcação, quanto para uso para pesca e inclusive para turismo. Até agora foram 3 apresentados como possíveis de liberação. Então o Concidade autorizou a liberação desses 3. Mas veja só, fazem 12 anos que a barragem foi construída, foi fechada, né? Que se criou o lago artificial. Em 12 anos nós, agora que conseguimos conversar sobre 3 acessos. Isso é inadmissível, né? No momento que a gente está, é inadmissível isso. Então nós precisamos ampliar isso. Então uma das demandas necessárias é a ampliação dos acessos ao lago. Segundo, é que seja revisto no Paquera plano de turismo na região, né? Chapecó hoje está perdendo espaço para várias cidades da região e principalmente a nossa população sai daqui, vai para a Serra Gaúcha, vai para a Serra Catarinense, vai para Foz do Iguaçu, vai para outras regiões e nós temos um potencial turístico enorme, né? Olha quantos mil empregos e quantas mil famílias podiam estar gerando renda no entorno do lago Foz do Chapecó. Inclusive aqui nós estamos perdendo para o lago de Itá, que é o mesmo lago do Rio Uruguai. É o mesmo Rio Uruguai. E lá os caras conseguem fazer até casas flutuantes no rio, para você ter uma ideia. E aqui a gente não está conseguindo. Nós queremos a revisão urgente no programa dos pescadores, porque se criou uma discussão e que a Foz ia contribuir e ajudar para tanque-rede, para criação de peixes. Isso não se viabilizou até agora, certo? Muito ruim o programa de apoio aos pescadores, né? Renda insuficiente. Então nós temos que criar também alternativas de renda. Não, na minha ideia, e eu acho que a gente tem que conversar com a Foz, nós precisaria no mínimo uns 6 a 8 pontos de tanques-rede dentro do lago Foz do Chapecó, que abrange os 12 municípios, né? Para efetivamente gerar produção de renda. Hoje nós temos criação de tilápia em açude, por que não podemos criar novos reservatório artificial do Foz do Chapecó? Qual o impedimento para isso? Só vai beneficiar, porque o pescador vai cuidar daquela região porque ele está lá trabalhando, ele está gerando renda. Entendeu? Nós queremos urgente também a revisão do acesso aos pontos para os animais, né? Hoje os animais estão quase todos impedidos de acessar o rio para beber água, né? E quando consegue acessar é 8 metros só. Então tu imagina se tiver 50, 60 cabeças, o boi não vai um por vez tomar, ele vai todo junto. Estourou a cerca, causa um dano para o produtor, porque daí a Foz vai lá, multa, ele recebe notificação e vira criminoso. Então não dá para a gente mais aceitar isso. Então são coisas que a gente vem conversando e que precisamos revisar urgentemente. Cassol, esses são alguns dos grandes desafios, na verdade, para o pessoal que foi atingido e continua sendo atingido por essa situação? Sem dúvida nenhuma. Assim, ó, um outro detalhe aqui, ó, ela foi fechada dia 11 de agosto, se eu não me engano, de 2010. Portanto, mês que vem completa 12 anos. Tá? E submergiram aí milhões de árvores. Eu acredito que seja o maior crime ambiental da história da região oeste.
né? Árvores centenárias ficaram embaixo da água, sem mais, sem menos. Morreram embaixo, estão lá. Isso é um caso sério, né? Embora eles tinham autorização do IBAMA, mas nem tudo aquilo que é legal, né, é moral, é ético, etc. e tal. Então, assim, ó, a Foz não tem contribuído para o desenvolvimento da região. Pelo contrário, ela tem tentado travar o desenvolvimento. Porque se você quiser fazer um empreendimento na beira do lago, ou para ganhar dinheiro, ou para você curtir como área de lazer, eles fazem de tudo para impedir você poder fazer isso. Então eles têm tratado hoje os ribeirinhos como bandidos. Você não pode nem olhar para o lago, que eles dão um jeito de te processar ou te representar para o Ministério Público, etc, etc. Então, e nós fizemos mais de 11 reuniões, né, com ribeirinhos, com pessoas que compraram depois também as áreas, né, com poder público, prefeitos, Câmara de Vereadores, etc, etc. E a voz, o eco é recorrente. Todos falam a mesma coisa. Estão extremamente descontentes e querem construir um novo Paquera. Então, essa mais ou menos é com aquilo que o Santo aí já colocou, a questão dos pescadores, né? Então, um novo Paquera tripartite, né? Com os atingidos, com a Foz, com o poder público, as câmaras municipais, né? Então, existe muito problema para ser resolvido e que eles simplesmente viraram as costas. O caso da regularização das áreas remanescentes é um caso. Eu acredito que 95%, 99% esteja para regularizar. Muitos ribeirinhos tiveram que fazer o CAR, que é um programa ambiental, e que não conseguiam fazer porque dava na água. Sabe? Então tiveram que fazer um malabarismo aí, e você tem prazo para fazer, senão você acaba tendo multa e tal, do meio ambiente, do IBAMA, etc, etc, etc. Então esse é o nosso movimento, essa é a nossa luta, e que tem ganhado corpo a cada dia que passa. E dentro desses 12 municípios que são atingidos por essa situação, mais ou menos quantas pessoas estariam envolvidas, assim, de atingidos, de pescadores? Vocês têm esse cálculo? O que eu posso te falar, assim, com toda certeza, é muita gente. Por que muita gente? Porque já os atingidos originários, a maioria já saiu. Não porque ele queria, porque ele saiu à força da lei. Porque veio um decreto de desapropriação. Querendo ele ou não, ele teve que sair. Segundo, nós temos as pessoas que querem fazer os seus empreendimentos, querem gerar sua renda e são atendidos, porque o Paquera não permite. E terceiro é a população dos municípios. Eu quero fazer uma pergunta diretamente a todas as pessoas do município de Chapecó, que são 250 e poucas mil pessoas. Quem já não foi até o Rio Uruguai? Quem já não se beneficiou da água do Rio Uruguai? Ou da sua natureza? Ou do seu turismo? E hoje toda a população está sendo impedida. Inclusive, se quiser ir para o rio andar com seu barco, com seu jet ski, com sua lancha, com seu caiquinho, né? Caiquinho, seu caiquinho. Com o seu, como é que chama lá para pescar o lambarizinho? Seu caniço. O canicinho, para brincar na água, levar o seu filho a tomar banho, pegar uma pedrinha e jogar na água. Hoje não tem acesso liberado. Então, toda a população, então nós podemos falar com clareza hoje, nós temos mais de 500 mil pessoas sendo prejudicadas pela Foz do Chapecó e o IBAMA. E isso precisa ser revisto com urgência, porque a Constituição é muito clara. Direito de ir e vir, direito à renda, direito à condição básica, direito à qualidade de vida. Então é isso que nós queremos. Quero deixar bem claro aqui, nós não estamos discutindo que a área da APP não deva estar lá, ela deve estar lá. Só que também nós queremos no mínimo 10% de cada propriedade tenha acesso ao rio. Vamos dizer o seguinte, com a propriedade que tenha 1000 metros de extensão de APP, ela tem 100 metros que ele pode usar para acessar o rio. Mas a APP da área dele continua os 1000 metros.
Você entendeu? Então ele vai estar protegendo da mesma forma. Ele vai estar cuidando do entorno da mesma forma. Ele vai estar garantindo que a natureza permaneça intacta da forma que ele está lá na sua propriedade. Mas também vai garantir renda. Exatamente. Então, esse é um debate de fundo que precisa ser feito. Eles estão matando aos poucos com a saúde ambiental, com a saúde financeira, com a saúde do desenvolvimento da nossa grande região oeste, onde que pega o Foz do Chapecó. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês aqui no Talking DI. Eu fico o convite para uma próxima vez vir para cá e talvez falar dessa revisão e desses pontos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos. A você que acompanhou essa entrevista, curta e compartilha com as demais pessoas e segue o convite para seguir as nossas redes sociais do Portal DI Regional e também do Diário de Iguaçu e do Folha de Chapecó. Até a próxima!